Projeto Integrador 7, Seminário 30 anos da Constituição. O nosso tema da palestra vai ser assistência social, pontuado nos artigos 203 e 204 da Constituição Federal de 1988. Prezados acadêmicos, demais convidados presentes, professor Dário, boa noite. Damos início à cerimônia de abertura do Seminário 30 anos da Constituição das Faculdades Docton de Caratinga, em atendimento à disciplina Projeto Integrador 7, ministrada pelo professor Dr. Dário José Soares Júnior. Representamos a composição do Grupo 1 com a presença dos seguintes acadêmicos: Aline Fernanda Dornelas, Ana Carolina de Paula Braga, Anesiara Fernanda da Silva, Aparecida do Carmo da Silva, Caio da Silva Salgado, Cíntia Aniceto Peixoto, Cláudia Vaz da Silva, Daniel Vieira de Oliveira, Daniela Cristina Santos Leite, Davi Vieira de Oliveira. Agradecemos a presença de todos e demais convidados. O tema do nosso trabalho foi pontuado dentro do tema da Constituição 30 anos, pontuamos a trajetória da afirmação da assistência social como política social. Demonstramos nas nossas apresentações em sala de aula que a trajetória histórica dela, foi desenvolvida com o passar dos anos, pontuada dentro da questão na realidade, esse curso da trajetória histórica da política de assistência social adquiriu status de política social atualmente. É importante destacar as instituições que compõem o terceiro setor, e no caso a gente está aqui, vai também trazer em pauta na palestra, que elas compartilham algumas características em comum, quais sejam: atuam na área da assistência social, saúde ou educação, geralmente trabalham com pessoas e famílias que estão à margem do processo produtivo ou fora do mercado de trabalho, não tendo acesso aos bens e serviços necessários ao suprimento de suas necessidades básicas e, apesar de não constituírem de caráter público, desenvolvem um trabalho de interesse público, tendo em vista que nos dias atuais a assistência social perdeu seu caráter historicamente dado como caridade, benevolência e favor, tornando-se política pública de garantia de direitos aos cidadãos. Formado em Administração Pública pela Universidade Sul de Santa Catarina, pós-graduado em Gestão de Negócios e Pessoas, técnico em Mecânica do Centro Federal de Educação e Tecnologia de Minas Gerais, técnico em Comunidades Terapêuticas pela Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas, apresentador do programa Cantando e Evangelizando da Rádio Cidade FM, fundador da Associação Mãe Admirável, mantenedora da Comunidade Terapêutica Mãe Admirável, exerceu 3 mandatos de vereador junto à Câmara Municipal de Caratinga, exerceu o mandato de vice-prefeito de Caratinga, ex-secretário municipal do Desenvolvimento Social de Caratinga, membro efetivo do Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas do Estado de Minas Gerais e membro da Federação Nacional de Comunidades Terapêuticas Católicas. Com a palavra, o palestrante Aloysio Palhares. Primeiro, para dizer muito obrigado aí, através da Andreísa, a todos os acadêmicos aqui do curso de Direito, ao meu amigo particular, temos uma trajetória juntos aí no passado recente, professor Dário Júnior, querido amigo Darinho, e essa oportunidade que a mim foi dada para mim é motivo de alegria. A gente tem um hábito de estar falando em alguns espaços, mas confesso que essa de chegar dentro de uma faculdade para falar principalmente para acadêmicos do direito, 7º período, é aquilo que faz a vida da gente renovar, aquele frio na barriga,
mas é legal, né? Eu gosto disso, esses desafios, né? A Andreisa me ligou já iniciando o diálogo, assim, pedindo muito desculpa porque foi meio em cima da hora, mas eu tenho muito hábito disso, né? Acontece muito isso comigo, né? Então isso acaba sendo um fato mais corriqueiro, é mais comum. Eu fiz parte da segunda turma de Direito aqui, da FIC, né? Que é Integradas, eu confundo com a DOCS, FIC, né? DOC, da época FIC. E logo no primeiro período, naquela ocasião, eu exercia um mandato de vereador aqui na Câmara e estava... Está sem o áudio? Ah, está caindo. Eu podia tirar essa carteira aqui, né? Deixa eu tirar ela. Eu não estou na Câmara Federal, nem no Senado, né? Nem no Supremo. Pode tirar a carteira, né? Está gravando aí? Depois da rede social que a turma posta, né, eu acho que pode falar qualquer coisa nesse país. A turma está lavando a alma ali, né? Bem, então, nessa segunda turma, isso foi no primeiro mandato meu, foi em 1997, 98, era a segunda turma que estava iniciando. E logo no final do primeiro período eu tive um discernimento claro que eu não teria condição naquele momento de cursar o curso de Direito. Eu estava na turma da manhã, eu falei, vou dedicar a parte da manhã, vou à faculdade e basta. Mas não bastava, né? Eu vi que o conteúdo, a ementa do curso, exigiria muito mais de mim. Eu não teria mais nem um minuto do meu dia para dedicar. Então, eu até brinquei com os colegas, né? Falei, ó, vocês estudem, eu vou continuar, né, meu trabalho e certamente a gente vai precisar formar equipe, né, em que o advogado é imprescindível, né, em toda a equipe que se forma, seja na iniciativa pública, privada ou do terceiro setor, que nós vamos falar, né? E de fato isso veio acontecer quando eu tive uma oportunidade. Foi um espaço curto de tempo, eu ocupei o Executivo Municipal, quando houve então o afastamento do prefeito, eu convidei um ex-colega meu aqui, o Rafael, para ser o nosso assessor jurídico, né? Ele assumiu com maestria brilhante e hoje está brilhando aí no direito, né? Como tantos outros que eu conheço que saiu aqui da DOC, né? Bem, 30 anos, a comemoração, né? Vocês vão passar o ano, tá conversando com o professor Dário, são tantos temas, né? Para falar da nossa Constituição, da nossa Carta Magna, né? E só pincelando, então, extraído aqui dela os artigos 203 e 204, né? No 203 vai dizer que a assistência social será prestada a quem dela necessitar, independente de contribuição, a sua seguridade social, e aqui alenca os objetivos, né? Aí vocês vão percebendo aí se tem isso dado cumprimento ou não, né? A proteção à família, a maternidade, a infância, a adolescência e a velhice, o amparo às crianças e adolescentes carentes, a promoção da integração ao mercado de trabalho. A Andreisa já falava isso aí na sua apresentação inicial, né? A habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária. E aí vai, a garantia de um salário mínimo às pessoas não produtivas, né? E na 204 vai dizer, no artigo 204 da Constituição Federal de 88, vai dizer que as ações governamentais na área da assistência social serão realizadas com recurso do orçamento da Seguridade Social, previsto no artigo 195, além de outras fontes, e organizada com base nas diretrizes que seguem, né? Então, acho que não há necessidade, todos têm aí a carta,
e poder aprofundar aí nesses artigos que garante na Constituição a assistência social, ok? Quando a gente fala dos primeiro, segundo, terceiro setor, o primeiro setor, o governo, né? Governo federal, estadual, municipais. O segundo setor, a iniciativa privada, as empresas, né? Que tem como objetivo o lucro. E o terceiro setor também são empresas, mas que não têm a finalidade do lucro, né? Aí fala, Maria Luísa está falando que empresas, sim. Todo o terceiro setor, as chamadas entidades, né, beneficentes, filantrópicas, que são aquelas que têm a organização jurídica, porque sem essa organização não se enquadra em nenhum setor, aí é mais tipo gambiarra, bagunça, improviso, e isso não funciona, isso não presta serviço com responsabilidade e nem dá garantia àquele que procura esses serviços, não é mesmo? Mas então essas associações, fundações, né, essas ONG, né, organizações também chamadas não governamentais, são empresas, porque todas elas têm o seu CNPJ, né, seu cadastro de pessoa jurídica, e como tal ela tem que ter toda a responsabilidade, muito semelhante com as empresas que visam lucro, tá? E falo isso a partir até de uma experiência pessoal. Eu tive, quando tive esse chamado, que eu uso muito esse termo, né? Esta inspiração de me lançar candidato, eu, naquela ocasião, hoje eu não exerço mandato, né? Foi em 96, eu trouxe como meu primeiro projeto, porque eu trabalhava com muitos jovens nessa ocasião, em torno de 53 municípios aqui da nossa redondeza de Caratinga. E era um trabalho muito interessante que a gente realizava, e no meio dessa juventude comecei a identificar alguns que não permaneciam naqueles trabalhos que a gente desenvolvia. Por algum motivo eles se afastavam. E quando fomos acompanhar essas razões, identificamos que os motivos principais era o uso e abuso de álcool e outras drogas, né? Eram jovens brilhantes que tinham vontades, né? Mas não conseguia realizá-las. Eles já não estavam mais de posse do controle da própria vida, né? E, portanto, isso me levou a refletir o que poderia ser feito, então, com esses, já que os outros estavam dando sequência, estavam desenvolvendo, e o trabalho que nós realizávamos, né, era mais no campo da espiritualidade, fornecia para eles um suporte para a vida normal, né? Para ter força, para capacidade, para alcançar os objetivos que eles traziam consigo, né? Então caminhavam, e esses outros não, ficavam parados ali no tempo. E identificamos então este método, que eu achei fantástico, né? Parti para conhecer, estudar, e conheci então esse método chamado comunidades terapêuticas. Ele foi trazido para o Brasil há 60 anos atrás por um texano, né? E Haroldo Ram, e ele veio, instalou, fez a primeira unidade ali na região de Campinas, São Paulo, e realmente é um método eficaz, né? Trabalha com indivíduos respeitando a sua liberdade, portanto, só há acolhimento se houver o desejo do cidadão, né? Aquilo que a gente chama de abrigamento temporário voluntário, ou seja, internar aquele que expressa o desejo, que tem o interesse, né? Nada forçado. E terapêutico, porque não é medicamentoso, não é? Não é através de medicamentos,
É através de uma terapia que se desenvolve em vários níveis. Tá? E para realizar isso, além dos estudos preliminares, estudo de caso, estudo de conhecimento de campo, e, enfim, precisamos constituir uma associação. Né? E esta foi feita no ano de 1997, logo no início deste mandato que eu iniciei. Tá? E constituída a associação, com as pessoas, né, que foram compor a mesma, aí nós iniciamos então um trabalho de arrecadação de fundos, de recurso, para que pudéssemos colocar em prática o projeto. Né? E então começamos a desenvolver várias campanhas, porque começa do zero, né? Você começa como voluntário, que até hoje, o presente momento, sou, depois desses transcorridos 20 anos, né? Continuo voluntário da instituição. E a gente também ajuda de outras formas, com outros amigos, naqueles momentos para suprir algumas necessidades materiais, porque para que você tenha esta contrapartida garantida na Constituição, você tem que estar em condição de receber. Você tem que estar apto. Né? Então as condições elas vão variando de acordo com mudanças, portarias, né? Critérios que são estabelecidos por esses entes, né? Tanto federal, estadual ou municipal. Então, criada, a gente começou as campanhas para adquirir este fundo, este recurso, através de uma conta bancária aberta em nome desta instituição. E desde o início entendemos a necessidade, que inclusive é uma exigência para todos que lidam com recurso público, da prestação de conta facilitada para o público em geral. Ok? É aquilo que se chama de transparência. Então a gente adotou este critério, e com este critério adotado e com medidas arrojadas no sentido assim de não ficar só no discurso, eu entendi que tão logo nós começássemos o trabalho propriamente dito da proposta, que era construir a comunidade, a primeira unidade, e receber os primeiros, tendo eles lá, nós teríamos mais argumentos para que nós pudéssemos desenvolver. E isso realmente aconteceu de fato, né? Iniciado então toda essa organização jurídica, vamos dizer assim, e das campanhas, e naquele primeiro momento nos deparamos com necessidade de familiares. Eu estou falando de um terceiro setor, de uma experiência que eu trago, né? É claro que eu vou falar aqui deste campo onde eu trabalho, e você pode imaginar isso também, um trabalho que se faz para o menor, como disse aqui, para o idoso, para essas faixas etárias desamparadas que existem em nossa sociedade. Ok? E então iniciamos um trabalho também com as famílias, porque neste estudo que é necessário para que você inicie qualquer tipo de ação e de trabalho, de prestação de serviço, seja ela em qualquer um dos setores, né? Claro que nós tivemos como, inclusive até vale o registro, o nosso primeiro, quando eu constituí, criei a associação, eu fui presidente naturalmente, porque fundador era o presidente, mas poucos meses depois, lá na Câmara, os amigos advogados, não sei, talvez você teria sido um deles, eu não me lembro, me orientaram que não era conveniente para a instituição, eu, no exercício de um mandato, ser presidente, porque naquela ocasião nós tínhamos uma subvenção anual que destinávamos às instituições. Eu não poderia legislar em causa própria, né, professor? E assim, imediatamente, eu transferi a presidência, e o presidente foi um advogado que milita aqui na cidade até hoje, doutor Joel Soares, amigo pessoal, ficou conosco mais de 5 anos, e sendo advogado, nos ajudou muito nessa organização jurídica do terceiro setor. Né? E não funciona terceiro setor
sem um bom jurídico, sem um bom contador, sem esses profissionais ligados para formar essa equipe da administração. Então começamos o atendimento às famílias, aos familiares desses indivíduos, porque identificamos que eles, tal qual se torna um dependente, né? Falando que o uso e abuso de álcool ou das drogas gera uma enfermidade que está lá relacionada na Organização Mundial de Saúde, ok? É doença. Não tem essa de olhar o cidadão, né? A pessoa. A gente vê isso por aí afora. Sei que tem muita gente de várias outras cidades, né? Lá na sua cidade você já deve imaginar alguém que vira e mexe, você vê lá caído na rua. E ninguém voluntariamente, em sã consciência, queria isso, está doente. E muitas vezes, até abrindo um parêntese, questão da sociedade, facilita o ingresso, porque facilita o acesso a essas substâncias para o menor, praticando até uma contravenção, né? Porque é proibido, mas facilita, permite, e a pessoa tem uma tendência, entra, começa, a predisposição é grande e às vezes não consegue retomar o controle. E aí gera aquilo que se chama de dependência, adicção, né? Vício. Então, formamos um grupo de apoio às famílias. Chamava-se Núcleo de Apoio a Familiares de Toxicômanos e Alcoólatras. Reunimos ali um grupo de voluntários, entre nós, né? Tinham assistente social, psicólogos, às vezes até psiquiatra. As primeiras edições foi algo que sensibilizou tanto a sociedade. Tivemos a participação de promotores, juízes, delegados, fazendo parte desse grupo, oferecendo apoio a essas famílias, até que conseguimos finalmente construir a comunidade terapêutica. E depois dela iniciada, que havia uma capacidade de acolher 30 homens, sexo masculino, 18 anos acima, pudemos ir desenvolvendo, não preocupando tanto com número, mas primeiramente com qualidade, para que pudesse oferecer um lugar de acordo para uma pessoa, um ser humano, ser acolhido e ali viver. Sendo que lá é um abrigamento 24 horas por dia e no nosso plano, projeto terapêutico hoje, são 7 meses o tratamento. Então, a gente sempre procurou desenvolver uma estrutura melhor para melhor receber esses indivíduos, ok? Então foi uma luta que nós iniciamos, não podíamos também perder o objetivo outro, que era o exercício de um mandato, me lembro bem, até colocando a título de um exemplo para vocês aqui, né? Como que as coisas muitas vezes acontecem, ou são direcionadas, ou você é levado a isso, né? Eu me lembro que neste momento eu fui eleito e o prefeito que nós apoiamos não foi. Então eu fiquei na bancada de oposição, importante para a democracia. E o prefeito daquela ocasião nos fez uma visita, atendendo a um convite, e ele direcionou um apoio à instituição atrelado a uma mudança de comportamento meu, ou seja, não precisa tanto fiscalizar, né? Não precisa tanto fazer seu papel, né? A gente pode até, naquela ocasião, mudar de partido para que a gente possa ajudar a sua instituição. Então é uma visão muito equivocada, né? Então a gente assentou com todo o respeito, né, que a pessoa merece, mesmo pensando diferente a nós. Primeiro pontuamos, não é nada nosso, é uma instituição, é uma associação juridicamente constituída, não é nosso. Aqui não tem ninguém meu, não tem ninguém, não poderia ter, né, alguém da família,
mas não era o caso. Atende à sociedade, atende às pessoas que necessitam e que, portanto, merecem esse apoio. Mas não foi bem assim que aconteceu. Poderíamos, então, optar, sentar na praça. Aqui em Caratinga, inclusive, tem um lugar muito interessante, quem anda aqui conhece, né? O nome chama Esquina dos Aflitos, imagina, né? É uma pracinha que tem aqui que as pessoas assentam e ficam ali a conversar, né? E se reclamar e tal. Mas aí essa dificuldade, que precisávamos deste apoio governamental, porque até então vivíamos com as nossas campanhas e a ajuda dos familiares. Por exemplo, na nossa capacidade de 12, acolher 12 inicialmente, nós iniciamos calculando o custo de cada um dessas pessoas que seriam acolhidas. O custo seria em torno de um salário mínimo, no mínimo. E nós pedimos um salário mínimo para quem pudesse. E dos 12 ninguém podia, né? Aí quem podia pagava do mínimo uma cesta básica ou um aporte financeiro e muitas vezes deixava de pagar, né? No aperto, né? Entre a água, a luz e o alimento e a escola, deixa de pagar, enfim. Aí esse aperto fez com que nós fôssemos para o Estado, né? E aí nós fomos do terceiro setor ao primeiro setor, bater na porta e lembrar desses direitos desses cidadãos e que cabe ao Estado. E como o Estado não está executando, realizando o seu trabalho, ou então o Estado poderia falar, não, nós não temos recurso financeiro, dotação orçamentária para repassar a vocês. Mas pega essas pessoas que estão lá e traz para esse trabalho que nós desenvolvemos. Existe? O Estado oferece? Alguém aqui, essa turma ninguém vai lembrar, talvez nós, né? Falar da FEBEM, né? Funcionou até quando? Né? Então, tudo muito difícil a nível governamental. Eu lembro também, a título de exemplo, né? Em dado momento, eu fazendo uma visita numa instituição governamental, nós, na ocasião, tínhamos em torno 15 colaboradores para abrigar o mesmo número que eles abrigavam, e eles, na ocasião, tinham mais de 70, né? E prestavam um trabalho muito inferior. Quando eu falo trabalho inferior, é em todos os aspectos, inclusive nas acomodações, na alimentação, no espaço físico. Então, realmente, aí batemos na porta do governador da época, né? Encontramos outros que também tinham o mesmo objetivo, nos aproximamos, fortalecemos no diálogo e apresentamos o pleito. Neste mesmo mandato deste governador que nos atendeu, ele entendeu a necessidade de criar no governo não uma secretaria que tinha que ter um staff e um recurso maior, mas uma subsecretaria. Foi quando foi criada a Subsecretaria de Política sobre Drogas. E nós ajudamos a desenvolver essa política. Ajudamos a escrever com o primeiro setor, com o governo, o que poderia ser desenvolvido. E colhemos os frutos mais tarde, quando no ano de 2011 criou-se, através de um decreto deste governador, uma rede de apoio e suporte ao dependente químico do Estado de Minas Gerais. E essa rede, esse decreto, alocava um orçamento capaz de custear parte ou integralmente o tratamento nessas comunidades. Então, entre em torno de 400 que existem no estado de Minas Gerais, a Associação Mãe Admirável aqui de Caratinga, que eu sou fundador, foi contemplado entre as 20, apenas 20 no estado. E das 20, 7 teve o financiamento pleno, ou seja, toda a despesa, toda a despesa básica, todo o custo básico foi custeado de 2011 até, através de aditamento de convênio,
tá? Até agosto de 2017. Existe uma limitação de 60 meses, nós conseguimos ainda mais 6, e o atual governo entendeu através da sua equipe, porque isso é grave, né? Muitas vezes aquilo que é garantido por lei, por decreto, há alteração, né? As casas legislativas às vezes promovem essas alterações e aquelas que são de iniciativa do chefe do executivo, eles alteram e acabam com programas que estão dando super certo. E há um retrocesso de programas. Vocês já ouviram isso acontecer em vários outros tipos de trabalho, né? E com a gente não foi diferente. Essa rede foi posta de lado e publicaram um novo edital. Este novo edital é oferecer o financiamento da quarta parte do valor, então era o que era dado, repassado, dividido por 4. Então, quer dizer, iria custear apenas uma pequena parte das despesas, mas mesmo assim nós participamos, graças ao trabalho da equipe multidisciplinar que temos e a experiência adquirida ao longo dos anos, fomos contemplados em primeiro lugar. Foi assinado, porque houve agora a Lei 13.019, o novo marco regulatório que tratam, né, esse terceiro setor, essas instituições. E mesmo após a assinatura e publicação no Diário Oficial do Estado, até ontem ainda não recebemos, né? Mas não fomos para as esquinas dos aflitos, né? Continuamos lutando e estudando e buscando alternativas para continuar oferecendo o serviço, porque não tem como mais parar. É como aquele barco que está lá no alto mar, a praia ficou muito distante, não dá mais para voltar, não é? Então, nós hoje, e é o que eu já pedia como fundador da instituição para esta equipe multidisciplinar, que é composta por psicólogo, enfermeiro, assistente social, nutricionista, educador físico. Está faltando algum profissional aí? Deram falta de algum profissional? Hein? Aí o professor salvou a pátria. Aí, como que eu resolvi isso? Casei com um advogado. Já que eu não formei, né, eu vou casar com um advogado, então. E a Miriam, então, hoje, graças a Deus, ela trabalhava num escritório de direito em Timóteo, e um dia eu trouxe ela para conhecer. Resultado, ela apaixonou, né? Ela abriu mão do escritório e veio, e hoje está nos ajudando neste projeto que temos, que é buscar a autossustentabilidade, né? Então, nós estamos desenvolvendo, eu reuni com um grupo de empresários aqui em Caratinga, procurei saber com eles o que poderia ser, porque não pode ser algo que você imagina que é bom, você tem que ser algo que você tem certeza que vai te dar o resultado, porque não é brincadeira, não é? Você vai imprimir esforço, você vai investir tempo, que é uma matéria que ninguém recupera, diga-se de passagem, até o dinheiro, mesmo com a crise, a gente se recupera, mais tempo não. Então a gente estudou o caso, analisamos, junto com empresários de todos os setores, inclusive do agronegócio, e identificamos 2 negócios que hoje a gente está desenvolvendo. Viveiro de mudas de café, fizemos uma experimental com 15 mil mudas. Agora, para desenvolver o viveiro de muda de café, onde eu estou falando coisas que talvez possa parecer que está fugindo do tema, mas não está. Eu estou dizendo como que a responsabilidade, a busca da excelência cabe em todos os lugares e também não diferente no terceiro setor. Né? Não dá para se viver do improviso. Não dá para dizer assim, meu coração é tão bonzinho que eu vou abrir uma casa de recuperação e vou pegar os meninos que usam e vou colocar lá dentro. Tá, e aí? Como é que você vai fazer com eles? Qual que é o plano? Quem que vai atender?
Qual que é o planejamento para haver uma evolução no acompanhamento, né? Então, as 15 primeiras 1000 mudas, para realizar, nós contratamos um um agrônomo, né, especialista nessa área. Aí quando eu falo assim, contratamos, desenvolvemos, tudo isso a gente faz também muito através de parcerias. Tem cooperativas de crédito, tem grandes empresas que têm um lado social e esses segmentos da sociedade, quando você adquire confiança, porque você tem uma prestação de contas, você tem resolutividade naquilo que faz, aí consegue bons parceiros, ok? E aí, essa primeira safra foi tão bom o resultado, um dos maiores cafeicultores da região adquiriu e ele saiu divulgando. Plantou, teve 100% de aproveitamento. Aquele havia comprado anteriormente, até comprou essas 15 mil, porque ele comprou 100 mil de outro que não tinha técnica, aproveitou 40%, perdeu 60%. Né? Então agora nós estamos produzindo 150 mil, de 15 mil para 150 mil. Né? E agora nós fizemos um projeto e enviamos para um organismo da Alemanha para que a gente possa montar uma fábrica de velas. Né? Identificamos no mercado. Antes de montar a fábrica, nós já garantimos compradores, que são esses empresários. Não é importante isso? Porque senão, depois amanhã você fica falando que tudo que eu faço dá errado. Ó céus, né? Eu sou muito azarado. Não é bem assim, né? Então, que tudo haja um planejamento. Né? Então, a gente vê hoje esse avanço do terceiro setor, né? E você pode fazer um paralelo e o diferencial é gritante, né? Nós recebemos agora, essa semana, e inclusive eu provoquei, porque naturalmente, todo ano, nós somos visitados pela vigilância sanitária. Há empresários da iniciativa privada que não gosta, que fica revoltado, que... É claro que se há excessos, aí tem até um campo aí que a gente pode reclamar, né? Mas é uma necessidade que se tem para garantir ao consumidor, ok? E nós precisamos ter esse alvará, porque tão logo efetivo o pagamento, tem uma juntada de documentos que eu tenho que mandar para o Estado e um deles é o alvará. Aí eu provoquei o município, eu encontrei com o superintendente do setor e falei, precisamos da fiscalização. Aí numa bela manhã, 7 horas da manhã, lá eles chegaram. E fazendo o trabalho deles, aí eu até perguntei, e aí, todo mundo está dando conta, todo mundo tem? Ele falou, não, aqui na região só vocês. É com muito pesar que a gente fala isso, porque o não bom desenvolvimento daquele que tem o mesmo nome que você, ou seja, nossa comunidade terapêutica chama-se Mãe Admirável, mas você vai ter outra placa lá com outros nomes. Aí se não desenvolve um bom trabalho, se não tem um planejamento terapêutico, se não obedece, porque a nós não é permitido, nós não somos medicamentosos, a gente não pode ministrar o medicamento, ok? É terapêutico. Agora, eles tomam aquele prescrito pelo seu médico e dado pelo agente comunitário, pelo enfermeiro na hora e com muita responsabilidade, tudo registrado. Agora, se tem uma casa que receita, que ministra, que dá, se tem alguma casa que não tem uma laborterapia que é a terapia ocupacional, que é comum a todas, bem elaborada, que leva a pessoa, que não oferece
algo a mais, um aprendizado, uma capacitação, como uma parceria que nós temos com o Senar, que periodicamente está lá dentro, dando cursos de capacitação, de formação, que vai favorecer o quê? A reinserção, o reingresso à sociedade. Né? Se não fazem isso, aí começa uma batalha que hoje vive. Né? Um conselho, por exemplo, da psicologia, tem levantado aí a tese de que as comunidades terapêuticas são um mini manicômio. Injustamente dizendo assim, dizendo que não existe, não posso dizer pelos outros, mas nós não somos. Né? Mas aí a gente consegue, prestando o bom serviço e tendo tudo que comprove essa boa atuação, a gente consegue, pelo menos no que tange a nós, destruir, né, essa lógica. Então isso não fica como o que realmente estão dizendo, né? Não condiz com a nossa realidade. Ok? Então, vou fazer uma exibição aqui, só para vocês terem uma ideia. Quem é de Caratinga aqui? Só para me dar uma localizada. Minoria, né? Interessante. Alguém aqui conhece a comunidade? Já foi lá? Você já esteve lá? Não? Não, estou perguntando se já foi internado, não. Estou perguntando se já visitou. Porque se já foi também, não há problema nenhum. Já visitou a nossa? Que bom. Legal. Aí a gente vai exibir aqui algumas imagens, só para vocês conhecerem um pouco o visual do lugar, pode ser? Só para dar uma pausa também, e a gente pode retomar, oferecendo a vocês também um momento, né? Para alguma pergunta. Eu serei honesto naquilo que eu não souber, pedir ajuda do professor, né? Pode ser? Vamos exibir então? Podia dar uma escurecida, não? Não, deixa o Andrei. Já levou a lista e ele estava contando assim. Vai. Aqui olhando na Parece que vai tipo esquentando isso, ó. Então eu estava certo, eu apago a luz. Tem um lanterninha aí? Vocês já foram no cinema que tem uma lanterninha? Tem um controle ou eu tenho que passar por aqui? Você quer que eu sente aí e vou passar? Aqui, eu acho que essa cadeira aqui dá para mim. Obrigado. Pessoal, só para localizar, tá? Aí é a fábrica de pães e bolos, Milani, perto da garagem da Aviação Rio Doce, ok? Isso aí é quem vem de Santa Rita, Santa Bárbara. Essa é a nossa logomarca, né? Sobriedade e vida é a nossa missão. Aí é chegando. Quando eu tive esse projeto em mente,
me veio também assim como que deveria ser esse local. Aí eu imaginei um local assim, alto, montanhoso, porque temos muito, cercado de mata e com muita água de mina. Queria pouco, né? Correndo atrás, a Prefeitura Municipal de Caratinga tem uma área, que é uma área de proteção ambiental, conhece muito aí sobre o tema, que vai até lá na torre da Embratel, e com o prefeito na época nós conseguimos a cessão deste local. O assessor jurídico do prefeito na ocasião, ele indicou que não poderia fazer a transferência definitiva, mas somente o termo de cessão real de uso. Até que posteriormente, com outro prefeito, a gente conseguiu a cessão do local. Ok? Isso aí era uma mata, não tinha absolutamente nada, não tinha aquela estrada que vocês viram chegando aqui, era tudo estrada de chão. Eu já começo dizendo que desde o bloquete tudo foi feito dentro da instituição com a ajuda dos nossos acolhidos. Tá? E aí a gente preocupou com o paisagismo, né? Com o visual, com a beleza do lugar. Aí vocês vão vendo detalhes, né? Tudo é ecologicamente correto. A nossa chegada nessa área é de proteção ambiental, possibilitou a preservação deste lugar. Porque tínhamos no entorno cafeicultores, porque é do município, e entrando, derruba uma arvorinha aqui, outra lá. Na hora que a gente chegou, isso estabilizou, porque nós vigiamos. Então você vai ver o aquecedor solar, vocês vão ver detalhes assim que ajuda também, né? Aí uma capela, a espiritualidade, com respeito a todos os credos, lá não impede ninguém para mudar de religião, respeitam-se todas as religiões e privilegia a espiritualidade. Nós temos uma experiência muito forte nisso, que se não houver, como dizem Alcoólicos Anônimos, a intervenção do poder superior, que é Deus, não encontramos nós, no nosso carisma, na nossa forma de oferecer tratamento, resultado que realmente a pessoa possa levar para a vida. Porque a espiritualidade é a presença daquilo que não se vê, mas é real, que ele vai levar não só durante a permanência, mas para onde ele for depois. Ok? Então tá aí a capela do lado de fora, pega também parte do dormitório, né? Nós temos 2 unidades de dormitório, uma mais alta, outra mais embaixo. Essa é a unidade 2 de dormitório. Essa aí é a capela no interior. Para vocês terem ideia também, o que é porque eu falo com a família, né? A gente acolhe pessoas lá que a família não está dando conta, que a família não aguenta mais, pelo amor de Deus, fica aí. E é tipo assim, um barro, né? Uma pedra de barro que você vai lavando, lavando e tem uma pérola preciosa. Pessoas talentosas, esses bancos, para vocês terem ideia, foram fabricados lá, né? De uma altíssima qualidade. Então ali eram as capelas, né? Aí é imagem das salas de atividades, né? Essa aqui é vista de frente. Essa aqui é uma sala de artesanato, TV e vídeo, inclusão digital, psicossocial, onde atende o assistente social, psicólogo, enfermeiro. Tem a sala de enfermagem logo atrás. Eles trabalham na manutenção de tudo isso junto à equipe, na limpeza, né? A reeducação. É tudo através de uma simplicidade tão grande, o método, mas muito eficaz. A reeducação de bons hábitos, da postura, do palavrear, da higiene pessoal, da volta de ter os horários, né? Reequilibrar, né? A noite, o dia. Através das campanhas nós adquirimos alguns veículos, né? Eu falo assim que se eu não acreditasse no milagre, eu seria o homem mais ignorante do mundo. Porque do nada temos o que temos, por exemplo, no que tange aos veículos que são necessários para a realização do nosso trabalho, né? Temos essa Spin, temos um Celta, temos uma Montana, um Corsa, e agora chegou uma van de 19 lugares, a diesel, por conta
dessas prestações de conta e dessa parceria e não recebendo quase nada dos internos. Refeitório, dentro do refeitório, há todo um significado, posicionamento, onde eles assentam quando eles chegam na comunidade e eles vão passando pelas mesas de acordo com a evolução e se estimula, né? É igual vocês aqui do 7º período com a galera que chega no 1º, né? Imagina. Aí o lugar de guardar as panelas, a cozinha, né? Tudo isso aqui passou recentemente por uma reforma, mas é basicamente isso: fogão a lenha, fogão a gás, o forno elétrico, todo tipo de sala de freezers, né? Nós temos uma nutricionista, ela além de elaborar o cardápio semanal, e ele é rigorosamente cumprido, com comidas balanceadas, naturais, sem agrotóxico, eles aprendem o acondicionamento do alimento, o preparo do alimento, o próprio cozinhar. E é o que eu digo a eles, nessa dificuldade hoje que talvez existe do emprego. Eu não gosto de falar dessas coisas, porque eu acredito que a capacidade de cada um é que vai determinar se vai ser difícil ou não, porque como empresário eu falo para vocês que bons profissionais nenhum ficam sem emprego no Brasil, inclusive no Brasil que está em crise. Falo isso sem sombra de dúvida, porque quantas são as vezes, para vocês terem ideia, eu quando necessito, até fica a dica, quando eu necessito, eu não uso aquele método de publicar no site ou no jornal, divulgar que, não. Eu tenho uma outra forma para encontrar aquele indivíduo, sabe, de uma forma muito pessoal, não. Então, assim, fica uma dica, né? Essa é uma área de espaço de convivência, eles recebendo a visita dos familiares, né? Isso acontece no 1º e no 3º domingo, é um dia muito importante dentro da comunidade, um dia de encontro, reencontro, e essa família que vai para aí, eles recebem também a orientação da equipe, porque eles são codependentes, eles precisam também de tratamento. Eu falo, aproveite o tempo que eles estão aqui para vocês se tratarem e reorganizar o seu ambiente familiar, porque é para onde ele vai voltar. Não perca tempo não, né? Tipo assim, não vai fazer um churrasco regado a cerveja para comemorar a volta, né? De alguém que é dependente químico, né? Ou seja, tira a latinha da geladeira, desmonta aquele barzinho que até é cafona, né? Que muita gente ainda tem em casa. Até a palavra cafona é cafona, né? Mas ainda tem, né? Essas coisas que não convém para uma casa que tem um dependente químico, não é? Que é muita tentação. Aí são os dormitórios, né? Cada dormitório tem a lavanderia atrás, onde eles lavam as suas roupas. Aí deve pensar assim, nossa, mas eles lavam sim, eles cozinham sim, eles faxinam sim, eles trabalham no campo sim. Agora é o que eu disse para eles, eu conheço comunidades terapêuticas, principalmente no entorno de São Paulo, que tem, você não precisa lavar roupa, não precisa cozinhar, tem belas piscinas, sauna, mas aí você pode preparar de R$4.000 acima é a mensalidade e o método é outro, inclusive medicamentoso, porque não tem essa terapia ocupacional intensa como a que a gente tem, ok? Então essa é a nossa realidade da nossa comunidade. A sala de enfermagem, esse armário ali tem medicamento de todos, bem acondicionado, a sala de inclusão digital, a sala psicossocial, TV e vídeo, usamos o data show, né, os equipamentos, os caras põem o do Cruzeiro ainda, mole. Aí eles fazem isso, né, esses artesanatos, vira e mexe, fazem outras coisas, eles curtem muito fazer isso, dão de presente, e aí a gente vai desenvolver agora um artesanato para a comunidade que será vendido em comércios que também já contratamos, tá? E até o que vamos fazer. Jogos pedagógicos, né? Aí a marcenaria e serralheria aí dentro deste galpão. No final deste galpão aqui, vocês vão ver o espaço interno, está a nossa academia de ginástica.
área de campo, plantio, né? Diversos, pomar várias frutas, né? A gente aproveitando o espaço que tem, a água, a horta. Você tem ideia, né? Projetos, isso aqui dentro de uma horta tem um galinheiro cercado e esse galinheiro, as galinhas saem por um túnel e vai para a área de pastagem e deixam lá o adubo para ser usado na horta. Então é mó barato, a gente vai aprendendo e desenvolvendo, né? Então são os vários animais, galinhas, aves, né? Peixes. Um campinho de futebol. Se tiver um time aí, pode ir lá jogar com a gente, viu, moçada? A academia que eu falei, né? É o viveiro que eu tinha falado para vocês, né? À esquerda é o viveiro de mudas de café. Isso aí está tampado com lona, porque esse tempo agora ficou muito chuvoso, senão você enche a sacolinha, vem um pancadão de chuva, lavava tudo, né? Agora foi semeado com sementes de câmara fria e depois você joga um saco de estopa em cima, porque a água cai e aí ele faz a germinação na temperatura exata. E tudo isso que eu estou falando, eu aprendi, a gente repassa, e os técnicos ia tudo formando, né? A gente está numa região agrícola, essa pessoa pode sair, ir para uma área de campo. As galinhas poedeiras, né? Elas botam muito e crescem muito, né? Então depois que elas cansam de botar ovo, elas viram frango na panela, né? Aí nós temos o nosso centro de atendimento, orientação e triagem, que fica aqui no prédio em cima do Bradesco, onde fica o nosso administrativo, e a gente acolhe os interessados para o tratamento. A família, pode ser por telefone, por e-mail, no site, WhatsApp, Instagram, Facebook, tá? E isso aí foi uma palavra, um texto, né, que me inspirou no ato da inauguração. Pode acender, por favor, para a gente fazer isso aí. Tá bem? Então essa é a nossa comunidade terapêutica. Por hora é o que eu teria para dizer a vocês e estou à disposição aí, para a gente fazer alguma partilha.